Dia 8 de outubro de 2021. Estamos aqui na página 103, iniciando a leitura do capítulo 10 do livro A Vida Contemplativa. Bom, viver a vida contemplativa, gente, é entender estes princípios aqui. São 3 princípios básicos. Primeiro, estudar os 3 princípios básicos, que é a natureza de Deus, ou seja, a percepção consciente da onipresença desse Espírito infinito. Percepção consciente da onipresença. Onipresença é estar em tudo, tá? Segundo princípio, a oração. Orar significa doar, significa se entregar, significa navegar no oceano deste Espírito. Não pedir algo ou pedir alguma coisa na oração. Orar é se entregar à operação do Espírito. Ele flui, ele faz as obras, não o ego, não nós. Terceiro princípio é a natureza do erro. A crença universal em 2 poderes. Então, esses 3 princípios básicos parece ser tão fácil, né, gente? Mas a gente dá voltas e a gente cai no mesmo problema. Na problemática do ego, na problemática dos interesses particulares, que nós queremos muitas vezes resolver nossos problemas, e os nossos problemas só serão resolvidos quando nós entendermos esses 3 princípios. Somente quando nós encontrarmos o nosso descanso e equilíbrio sobre essas energias e entender a situação no mundo externo. Como que as coisas são manifestadas no mundo externo e como que essas coisas estão nos afetando. A partir desta percepção consciente, desta elaboração de muitas coisas, inclusive com as nossas sombras psicológicas, é que nós começamos a descansar. E aí a gente se entrega à prática das meditações, e a prática das meditações contemplativas vão abrindo campo de percepção. Porque o campo de percepção ele está entranhado na couraça do ego, na couraça da consciência material. Porque a percepção material ela é unânime. Porque a percepção consciente do espírito é muito pequena, é sutil demais. Então, somente com as práticas dia após dia que a gente vai abrindo essa percepção, vai abrindo essa couraça, e aí a informação do espírito vai penetrando lento e gradualmente dentro de nossa consciência. Mas é uma prática, a gente precisa se entregar para isso, e muito estudo e ajuda, né, gente? Então é isso que nós estamos fazendo aqui no canal, prestando essa ajuda, prestando esse estudo, e vão vir mais outros estudos aqui em sequência deste aqui. Nós estamos no final desse estudo já, e tem praticamente esse livro tem mais um capítulo. São 11 capítulos extraordinários do porquê deste canal aqui, do porquê deste livro que é Consulta de Joel, A Vida Contemplativa, que é o título deste canal. Vamos lá para a nossa leitura, então. Então é por isso que a gente resolveu criar este grupo, criar uma classe de estudos, que a gente está estudando mecânica quântica. Estamos estudando o livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto. Eu convido a todos que queiram, se interessam em entrar dentro dessa classe. Esta classe tem uma contribuição mensal de R$100, gente. É uma contribuição mensal, tá? R$100 por mês para estar dentro de uma classe onde você vai ter aulas todos os sábados ao vivo. Uma classe, e aqui não é promessa não, a gente não está prometendo nada, a gente só está explicando o que está acontecendo lá. Aulas todos os sábados, sempre vem alguma coisa nova da consciência, tá? Abstrações, entendimentos. Então, uma ajuda para entender esta realidade virtual aqui onde nós trafegamos. O que mais que eu queria dizer para vocês? Então, nós estamos com esse grupo, pessoas que se interessam entram e saem do grupo, entram e saem lá do grupo informativo, né? Porque não querem, não têm condições ou não querem pagar, mas vocês podem continuar no grupo informativo para quando vocês resolverem a participar da classe,
dar um ok e a gente inclui vocês lá na classe, não tem problema nenhum. E ali nesse grupo informativo vocês vão receber informações sobre os estudos da classe. Inclusive agora vamos fazer alguns cortes de algumas aulas para a postagem dentro do mesmo grupo. São vídeos pequenos de nossas aulas, tá ok? Então vamos iniciar a nossa leitura aqui. As maiores bênçãos espirituais. Então, continuando, Meditação sobre viver pela graça, capítulo 10. As maiores bênçãos espirituais que entram em sua experiência não são tão provocadas pelo que você conhece da verdade, quanto pelo grau de silêncio que você pode manter. O que você sabe da verdade, isto é, da mensagem da verdade, age apenas como base para a demonstração real da vida espiritual. Então, assim, não quer dizer que a gente estude, que a gente tem conhecimento, que a gente é iluminado, é uma base. Mas a partir do momento da entrega, das práticas diárias, do entendimento dos princípios espirituais do caminho infinito, dos 3 princípios, como nós falamos no início deste vídeo aqui, que nós vamos chegar a esta abertura desta informação que entra e penetra na nossa consciência. Tá? Além de algumas simples afirmações da verdade que todo estudante da verdade deve compreender, há pouco de uma natureza intrincada ou difícil que se deva conhecer até o momento em que se conhece a verdade. A parte difícil vem no desenvolvimento de um estado de consciência que o capacite a permanecer interiormente quieto, exceto pela realização da verdadeira natureza da oração, a natureza da oração, que traz consigo o entendimento de que Deus não precisa ser apelado ou usado, e o entendimento de que toda a presença, substância, poder e lei de Deus estão aonde você está. Não precisamos pedir nada para Deus, gente. Deus já nos deu tudo. A vós foi dado todo o poder. A vós foi experienciado a minha imagem e minha semelhança. Então, o Pai quer o Filho, e o Pai está dentro do Filho, assim como o Filho está dentro do Pai. Então, ele diz o seguinte: tudo que eu tenho é teu, filho, tudo que eu tenho é teu, e o lugar onde estás é solo sagrado. E é por isso que uma pessoa pode normalmente fazer um trabalho muito maior como praticante que como professor, porque um professor é constantemente chamado a falar, e o que ele diz às vezes se desvia da percepção interior do que Deus é. Ser capaz de permanecer no ser de Deus é muito melhor do que todos os ensinamentos ou conversas no mundo. Não é o que uma pessoa diz que faz as obras maiores, é a realização silenciosa e pacífica. Bom, aqui Joel mata toda a charada, gente, do ensinar, do tal do professorado, como todo mundo fala aí. Não adianta, gente, a gente gritar pelos 4 cantos. É prática. No silêncio e na quietude que a gente tem um entendimento e a gente experiencia o fulgor desta presença em nós. Então não adianta a gente gritar pelos 4 ventos, e sim, silenciosamente, amorosamente, sentir a presença deste Espírito que está em nós, que está aqui agora, Então não precisa a gente gritar aos 4 ventos, fazer força, não, é apenas se entregar para a prática. E as coisas vão se abrindo, vão fluindo, vão frutificando. A primeira regra muito simples não é buscar algo em Deus, ter certeza de que você não acredita que precisa de um poder divino e perceber constantemente que sua única necessidade é a realização da graça de Deus. Afora isso, quanto menos você falar sobre o que você sabe, tanto melhor para você e para aqueles que você está ajudando. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles que são professores, porque é quando eles não estão ensinando que estão vivendo mais próximos do seu centro espiritual, então eles não estão pensando e falando através da mente, dizendo coisas que muitas vezes soam insensatas. As palavras sempre parecem tolas para o professor da verdade,
porque qualquer um que tenha avançado até o ponto de ser um professor sabe que Deus não é alcançado através da fala ou através do pensamento. Deus é só alcançado através do silêncio. A única desculpa legítima que existe para expressar a verdade é ensiná-la, e a única razão para lembrar um pouco da verdade é que você pode se estabelecer em união consciente com Deus e assim em união com seu bem. Onipresença de Deus. A união com seu bem, gente, é entender que dentro de nós habita uma força, um poder divino que é espiritual, que é infinito. Dentro de nós existe uma centelha divina, existe um espírito, e nós estamos aqui habitando este corpo, e este corpo está experienciando uma vida que foi criada para a sua própria evolução. Esse espírito que vem anos após anos, acumulando informações para poder evoluir, e chegou o teto de informações. Então é por isso que as coisas vão se alinhando e as pessoas vão se evoluindo, vão percebendo, vão questionando, vão se ligando, vão acordando, passo a passo e dia após dia. A onipresença de Deus. A maioria das pessoas acredita que existe um poder do bem e um poder do mal. E elas estão sempre tentando obter algum poder do bem para fazer algo contra um poder do mal. E ao entrar na vida espiritual, no entanto, você logo se dá conta do fato de que todos os ensinamentos místicos, e especialmente as revelações de Jesus Cristo, são baseados no conceito ou ideia de não resistir ao mal e não pensar. O que acaba acontecendo aqui, gente? A gente é um julgamento automático em nós, sempre percebermos que existe algo contrário ao que nós pensamos, e esse algo contrário é um mal, é a maldade, a distorção daquilo que é falado. Sempre existe uma maldade intrínseca, porque isso está dentro da crença em dois poderes. Tá? É uma autodefesa, autopreservação que está dentro desta crença também, o cérebro reptiliano. A luta e a fuga, né? A resistência, a proteção, né? Então, tudo isso está intrínseco dentro desta crença que foi lançada por Adam Smith, né? Depois aí o capitalismo imperou, Revolução Industrial, Karl Marx e Engels. Então isso aí gerou a competição, gerou a luta, gerou bens, conquista de bens materiais e assim por diante. E nós estamos imersos a isso, vivendo neste mundo aqui. Então precisamos entender como tudo isso funciona, olhar de fora esta guerra, né? E a gente reinterpretar isso e trabalhar na crença de que existe somente um poder e que existe a presença de Deus, e esta presença ela é onipresente e está dentro de nós, aqui e agora. O ponto principal que todos no caminho espiritual devem lembrar constantemente é que eles não estão buscando um poder, nem mesmo um poder divino para fazer qualquer coisa por si ou por qualquer outra pessoa. Não é que o estudante não precise do poder de Deus, porque o poder de Deus está sempre presente, mas ninguém pode trazer o poder de Deus para a sua experiência orando por isso, pedindo por isso, sacrificando, sendo bom ou observando rituais, jejum ou banquete. Não adianta a gente jejuar intencionando buscar a presença de Deus. Não adianta a gente fazer sacrifícios, se açoitar para buscar a presença de Deus. Buda foi um exemplo. Buda foi para a floresta e ele tentou, 17 anos tentando, se açoitando, passando fome, quase morreu embaixo da árvore Bodhi. Quando ele se entregou, que ele disse, agora se eu morrer não faz diferença alguma, ele soltou todas as coisas, ele se iluminou. Por quê? Essa busca que a gente tem de querer colapsar a função de onda com o nosso querer deste eu pequeno, isto nunca vai existir. É apenas uma entrega, um olhar de fora, superar a nós mesmos para que atingimos este ponto de quietude onde nós entramos em contato com a onipresença. Somente na quietude e no silêncio e no amor a esta presença que nós entramos em contato com ela. E aí começamos a endireitar todos os caminhos, esta presença, né? Ela vai à frente, endireitando porque estamos fluindo dentro deste Espírito, em fase com ele.
Deus é onipresença. O lugar em que tu estás é terra santa, porque a presença de Deus está aí. E então você não precisa gastar tempo imaginando como chegar a Deus, como trazê-lo à sua experiência, como se tornar digno dele, mas viver, se mover e ter seu ser na percepção de que onde quer que você esteja, Deus está. Não faz diferença se você está doente, momentaneamente pecando, temporariamente em falta ou limitação, ou mesmo se está morrendo. Onde você está, Deus está. E sua função é meramente continuar lembrando isso, mas não tentar fazer acontecer porque já é verdade. Nunca se esqueça de que você não precisa pedir nada a Deus. Deus já está mais perto de você do que respirar. Deus já está onipresente onde você está. E mais do que isso, Deus é a inteligência que sabe de tudo, que já conhece sua necessidade. Portanto, não perca tempo dizendo a Deus o que você precisa, ou quando você precisa, ou quanto você precisa, porque é de seu agrado dar-lhe o reino. Então foi dito aqui, gente, que Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu o ar para nos respirar. Deus nos deu a terra para nos habitar com toda a abundância de alimentos e não há falta de recursos algum para podermos crescer e evoluir. Porém, é o nosso estado de percepção, ou seja, nosso nível de consciência que determina a nossa criação nesse mundo material. Enquanto nós estamos criando problemas, é porque a nossa consciência está permeada de problemas. São nossos paradigmas, nossos sistemas de crença. Por quê? Porque a consciência cria a realidade. Então, se estamos conscientes de que a falta, a carência, a miséria, a fome, a tudo, estamos criando mais disso. E a partir do momento que a gente começa a penetrar nesse estudo, começa a soltar os problemas da vida humana, ou seja, reinterpretá-los, elaborá-los, trabalhamos em nós, a nossa percepção, a gente começa a sair olhando de fora, mesmo existindo problemas, porque os problemas não vão acabar. Os problemas são nossas faculdades mentais, e as faculdades espirituais são a impersonalização destes mesmos problemas. Por que não experimentamos o reino? A questão pode surgir em sua mente. Se Deus está presente, se Deus já conhece a minha necessidade, se é do agrado de Deus dar-me o reino, então por que eu não estou experienciando isso? A única resposta para essa pergunta é que, em vez de reconhecer que Deus que Deus está presente onde você está, que Deus já conhece sua necessidade e que é um prazer dar-lhe o reino, talvez você tenha ido embora para algum lugar tentando encontrar Deus, tentando obter algum poder de Deus, tentando descobrir o que você pode fazer para trazer Deus para a sua experiência. Você tem olhado na direção errada. Você tem buscado Deus onde não está, tão longe quanto sua demonstração imediata de harmonia. Esta imediata de harmonia está em questão. Eu vou ler de novo aqui para ver se fica entendido, tá, gente? Você tem olhado na direção errada. Por exemplo, a gente está olhando para o mundo externo, tentando buscar Deus no mundo externo. Você tem buscado Deus onde ele não está, que são nas coisas. Tão longe quanto sua demonstração imediata de harmonia está em questão. Por quê? Porque a harmonia está presente dentro de nós, mas para a gente ter essa harmonia é se entregar dentro da meditação. Além disso, se entregar e praticar diariamente, né? Mais vezes e mais vezes e mais vezes. Praticar. Além disso, você talvez esteja esperando que Deus lhe dê saúde, provisão, companheirismo ou lar. Se você está, então você está orando mal. Vamos ler novamente. Além disso, você talvez esteja esperando que Deus lhe dê saúde. Você está colocando a responsabilidade em Deus, porém a responsabilidade é de você perceber esta presença consciente. Por isso que nós não temos. Quem pede não tem. Por quê? Porque nós estamos
empregando uma responsabilidade que não existe, responsabilidade em Deus que não existe, porque Deus está em nós. E nós somos a imagem e a semelhança, em semelhança na percepção espiritual. Enquanto nós, consciência material, nós estamos rogando, somos pagãos. Gente, que Deus lhe dê saúde, provisão, companheirismo ou lar. E se você está, então você está orando mal. O mestre é muito claro sobre esse ponto. Não vos preocupeis com a vossa vida, com que comereis ou com que haveis de beber, nem tampouco com o vosso corpo com que haveis de vestirdes. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á feito. Então, traduzindo isso aqui, tudo que pedires, crendo que receberão. Tudo que pedirem, crendo que receberão. Tá aqui a questão, gente. Tá? Permanecer em palavras é uma pergunta. A palavra que Deus é, que Deus está onde você está, que Deus conhece sua necessidade e dá a você livremente e que sua função é relaxar e ser um observador, deixando a graça de Deus se desdobrar. Sendo infinito, Deus não pode dar nada além de si mesmo. E quando você ora por algo diferente de Deus, você está orando mal. Quando você reza a Deus pela saúde, pela paz na terra, pelo suprimento, pelo lar ou pelo companheirismo, você está orando com os pagãos que começaram toda a prática desse tipo de oração peticionária milhares de anos atrás. Viu o que eu falei, gente? Falei totalmente a mesma coisa, que somos pagãos enquanto estivermos pedindo e colocando as responsabilidades na mão de Deus. Somos pagãos. Estamos aqui pagando alguma coisa porque achamos que nós devemos sofrer para adquirir algo. Não! Devemos soltar as questões do sofrimento, das questões do mundo externo, questões de tabus, preconceito, as zonas de conforto, porque a gente espera alguma coisa, a gente fica sentado esperando cair do céu, e realmente cai do céu. Cai do céu para quem? Para aquele que se deixa levar pelo Espírito. E essa pessoa que se deixa levar pelo Espírito é a pessoa que trabalha e tem confiança na onipresença. Há apenas uma coisa legítima para a qual orar a Deus, que é para a realização da presença de Deus e do poder de Deus. É legítimo pedir a Deus que lhe dê a si mesmo, mas nada mais. De fato, não há mais nada que alguém possa precisar ou desejar. Tá aqui, ó. Quando você tiver atingido a realização do ser de Deus, reconhecerá quão sábia e verdadeira foi a declaração do Mestre. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só tenha certeza de que você não está pensando nessas coisas e que todo o seu desejo é para a compreensão de Deus. Então, buscar o reino é a compreensão que existe um poder onipresente, onipotente, onisciente habitando dentro de nós. Ao reconhecermos isso, ou seja, quando meditamos, atingimos a quietude mental, a gente entra em contato com esta onipresença, onipotência e onisciência que somos nós, manifestadas através de nós. E aí nós entramos em fase, comprimento e amplitude de onda. É o próprio todo em manifestação, o próprio todo passando a mensagem. Onde eu estou, Deus está. E Deus sabe tudo sobre mim. Ele sabe da minha necessidade, antes de eu saber que é do seu bom grado dar-me o reino. Eu relaxei e descansei em sua palavra. Eu não procurarei usar um poder de Deus, nem procurarei influenciar Deus. Ao longo do dia, as discórdias provavelmente se apresentarão a você e muitas vezes estarão na forma de pessoas erradas. Se assim for, você será chamado a perceber que, na presença de Deus, só existe a pessoa de Deus, criando em nossas... na presença de Deus, só existe a pessoa de Deus, criando
colapso da função de onda. Na presença de Deus só existe a pessoa de Deus criando. Isso é o colapso da função de onda. Em outras ocasiões, o mal pode se apresentar a você como uma espécie de lei negativa, uma lei da matéria, do tempo ou do clima, e será necessário que você saiba que, como Deus é espírito e é infinito, a única lei deve ser lei espiritual. Quando sua oração é um complemento, descansar na palavra, você está cumprindo as exigências da oração e orando, exigências da oração. A oração que é uma percepção, uma realização da presença do poder de Deus. Então aqui a gente encerra aqui o nosso estudo de hoje. Esse capítulo sensacional, e esse livro ele vai ficando bom a partir do momento, gente, da primeira leitura. Da primeira leitura deste livro, a pessoa vai entendendo o que é ter esta vida contemplativa, contemplar por alguns minutos, segundos, a onipresença que está em nós, abrir esta couraça da percepção materialista e se deixar levar pela presença do Espírito, descansando nestas verdades. E isso vai dando ganho de consciência para nós, mesmo com os problemas da vida humana, e nós estamos aqui mesmo para a evolução. Nós estamos aqui para perceber que há problemas, perceber sim, mas que dentro destes próprios problemas existe o descanso, existe a manifestação do invisível e do manifesto, que é amor, alegria, abundância, paz e plenitude. Dentro do próprio. E aí, o que vai acontecer, gente? Acontece que agradecemos Pai, por este ensinamento. Agradecemos, Pai, por este reconhecimento de que aqui onde estou, Tu estás. E eu e o Pai somos um. Portanto, eu estou fora da crença universal em dois poderes. Então, a questão, gente, aqui é renunciar. A renúncia, né? Então, como eu falei, estou fora da crença em dois poderes. Então, eu renuncio à crença universal em dois poderes. Eu renuncio à crença universal em dois poderes. Eu renuncio à crença universal em dois poderes. Isso é um mantra. Vai soar como um mantra em nós. E as pessoas vão dando risada sobre isso, porque as pessoas não entendem disso aqui, gente. Isso aqui isso aqui é um conteúdo para ser estudado, para ser praticado no silêncio, no secreto. E a gente vai passando entendimentos aqui, vai passando essas elaborações aqui para ajudá-los à compreensão de que aonde vocês estão é solo sagrado. Tudo é feito de átomo, tudo é energia, tudo vibra. Só que nós somos antenas de rádio, a gente capta vibrações. Então precisamos vibrar numa frequência alta para entrarmos em amplitude e comprimento de onda com esta harmonia abundante, este amor abundante e infinito, que é a própria presença de Deus. Lembrando a todos que vamos deixar aqui embaixo deste vídeo, tá, gente, o link do nosso grupo informativo da classe de estudos, tá ok? Ficamos por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.